invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus. Querido Deus, vamos ler a Tua palavra agora. Vamos ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. E eu careço, Senhor Deus, de misericórdia. Todos nós, Deus, carecemos de misericórdia. Ó Espírito Santo, revela-te a nós. Revela os desejos do Pai para nós. Revela a vontade do Senhor para nós. Assim, Espírito Santo, nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a ceia no final. Aí os irmãos do louvor podem descansar as pernas, as costas dos irmãos que seguram esses instrumentos. E no final nós fazemos a ceia. Amém, amados? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. 2 Crônicas 26, versículo 16. Amém? Todos amém? Não perca, queridos, o hábito de trazer a sua Bíblia. Não perca, porque ele é muito importante. Nós projetamos ali o texto bíblico, mas a coisa mais importante é que você traga a sua Bíblia.
Versículo 16 diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, e nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. E perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até ao dia de sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quando eu falei que nós devemos colocar diante do Senhor os nossos sonhos, eu estava dizendo que nós precisamos sonhar. Nós precisamos almejar coisas grandes. Nós precisamos sonhar com o dia do amanhã. Embora a Bíblia diga assim, basta cada dia seu mal. O meu sonho do amanhã não deve ser a minha preocupação do amanhã. O meu sonho do amanhã deve ser a minha esperança. Deve ser aquelas coisas que eu quero para mim, que eu quero para os meus filhos, que eu quero para a minha família. O sonho daquele que está em Deus, daqueles que está em Cristo, é diferente daqueles que sonham fora de Cristo. Mas se você está em Cristo, então você sonha coisas que o próprio Pai vai dar a você o desejo de sonhar. Ah, meus amados, quando nós estamos com Jesus, até os nossos sonhos são diferentes. A nossa vida é diferente. Talvez a gente nem se aperceba disso. Mas um homem lá nos 1963, Martin Luther King, ele tinha sonhos. Ele sonhava por um país justo. Ele sonhava por um país liberto. Ele sonhava que os negros pudessem andar livremente e ter comunhão com os brancos. Ele trabalhou em prol disso. Ele viveu em prol disso. Não pegou em armas, mas ele sonhou e usou a sua capacidade intelectual para influenciar pessoas. Em 1993, todo o país dos Estados Unidos comemorava o dia em que os negros foram considerados livres, considerados comuns como todos os brancos, onde os negros podiam andar livremente em qualquer ônibus, entrar em qualquer ambiente. Virou feriado nacional. King já não estava mais lá, mas o seu ideal, o seu sonho, a sua vida, o seu desejo, a sua esperança, a sua expectativa foi alcançada. Quando nós sonhamos os sonhos que Deus coloca para nós sonharmos, os nossos projetos de vida, então esses sonhos acabam sendo reais. Mas talvez você não veja esses sonhos na sua vida. Talvez você morra antes, mas a sua geração verá. Talvez você já nem tenha os teus pais que sonharam sonhos para a sua vida e que eles estejam se cumprindo hoje.
Houve um homem no século XVIII considerado um homem de grande fé. George Miller teve suas 10.000 orações respondidas e anotadas. E ele orou por alguns amigos que foram convertidos imediatamente. Mas houve alguns por quais ele orou mais de 20 anos e se converteram. E houve outros que se converteram apenas no seu velório. Ele já havia morrido, mas o seu sonho, a sua oração foi respondida no seu velório. Então não deixe de sonhar. Não deixe de ter esperança. Não deixe de ter expectativa com o dia do amanhã. E talvez você diga, mas eu já sou tão velho. Vou sonhar mais o quê? Pois os velhos sonham. Nós temos que viver cada dia. A nossa vida é uma vida de esperança. E para sonhar, a melhor coisa que existe é que para sonhar você não precisa ter dinheiro no bolso. Você pode até sonhar com ele, mas você não depende dele para sonhar. Você não precisa ter saúde para sonhar. Você não precisa ser culto. Você não precisa ter um anel no dedo, vários diplomas. O sonho Deus nos deu como presente dele. Então devemos sonhar. Devemos esperar, ter expectativas. Fernando Pessoa disse assim: eu sei que não sou nada e que talvez nunca tenha tudo. À parte isso, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Oh, queridos, quais sonhos você tem sonhado? O Mateus imagina os sonhos que ele tem. Né, Aline? Cadê a Aline? Sonhos devem ser sonhados. Nós temos todos os sonhos do mundo. E talvez se eu pudesse mudar um pouco essa frase do Fernando Pessoa, poderia dizer assim, que sem Deus, sua graça, não somos e nunca seremos nada. Neste mundo talvez nunca cheguemos a ter tudo o que queremos, mas continuamos sonhando com tudo que podemos ter. E sabe o que mais? Sonhar é um atributo de quem está vivo. Quem já morreu, não sonha mais. E sonhar não significa que você só vai sonhar quando dorme. Nós podemos sonhar acordado também. Sonhar acordado não é viver com a cabeça no mundo da lua. Mas sonhar acordado significa que a todos os dias você risca alguma coisa num papel da sua vida, onde você coloca diante de Deus uma expectativa, onde você coloca diante de Deus um sonho, algo que você almeja. Estar diante de Deus significa que nós podemos chegar a Ele confiadamente. Significa que nós temos quem nos ouve. Significa que Deus está dizendo assim: os meus ouvidos estão abertos. Significa que Deus está dizendo: a minha mão está aberta. Apenas peça. A palavra mesmo nos diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. E talvez nós não recebamos porque não pedimos corretamente. E nós devemos pedir aquilo que o Espírito Santo sabe de nós. Falamos isso hoje cedo na aula de Romanos. Então eu poderia te perguntar: quais têm sido os seus sonhos? O que você tem feito para realizá-los? E você tem pelo menos orado a respeito deles? Sabe, amados, nós temos sim que ter sonhos, nós devemos fazer alguma coisa para realizar os nossos sonhos. Eu quero ser doutor, eu quero ser médico, mas você tem preguiça de ler. Um médico que não lê nunca será um médico. Tudo na vida depende de um certo esforço de nossa parte. Eu reconheço sim que 100% de tudo, absolutamente tudo, é de Deus. Tudo é pela graça dele. Mas mesmo envoltos na graça soberana de Deus, Deus espera de nós um passo. Você quer ser próspero? Então, seja próspero. Estude, leia, trabalhe. E ser próspero não é ser rico. Ser próspero é ter algo que você sonhou e realizou. Isso é prosperidade.
Se você anda a pé e deseja uma bicicleta, essa bicicleta é prosperidade. Nós devemos almejar por sonhos, devemos almejar pelo futuro. E nós devemos sonhar a vontade de Deus. Salmo 139 diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Observe essa palavra, são os teus pensamentos. É claro que Deus tem sempre os melhores pensamentos para nós, sempre. Deus não deseja que nós sejamos afligidos. Deus não tem pensamentos maus a nosso respeito. A própria palavra nos garante isso, que Deus fala que Ele tem pensamentos de paz sobre nossas vidas e não pensamentos de guerra. Deus tem coisas melhores para você. E por favor, irmãos, não entendo que eu estou aqui trazendo uma palavra daquele tipo de autoajuda. O que eu estou dizendo para você é que em Cristo, nós temos todas as coisas. Porque Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Aliás, amados, essa palavra pensamentos no hebraico tem 3 letras, R, E e A, Ré, que significa propósito. Então eu poderia ler assim: que preciosos são para mim, ó Deus, os teus propósitos, e como é grande a soma deles. Queridos, o que Deus está falando é que Ele tem um propósito para a sua vida. O que Deus está falando é que você não saiu da sua casa, você não veio até esta igreja. O que Deus está falando é que um dia que você levantou a sua mão e entendeu que Cristo era o Senhor da sua vida, isso não foi em vão. Porque a palavra dele está dizendo que Ele tem propósitos a nosso respeito. Deus permitiu você nascer porque Deus te ama. Deus tem uma ferramenta. Deus te usa como uma ferramenta. Deus quer cumprir em você, através de você, os seus propósitos. Nenhum de nós foi chamado para ser membro de uma igreja e picar cartão nos finais de semana. O que Deus está dizendo é que Ele quer usar você na obra dEle. E ser usado na obra dEle significa que você pode ser um agente da sua graça na fila do banco, no caixa do supermercado, no posto de gasolina, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola. Deus tem propósitos através de você e em você. Quando Cristo foi ao céu e disse: eu vou enviar o meu Espírito Santo, eu vou cumprir a promessa que eu fiz e vou lhes dar o meu Consolador, foi para que esse Espírito Santo agisse na sua vida, para que Ele morasse em você, para que Ele fizesse de você um vaso de honra, para que Ele cumprisse em você os propósitos do Pai, porque Deus tem propósitos em sua vida. 1 Coríntios 2,9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí eu te pergunto, você ama a Deus? Como você ama a Deus? Hoje cedo na aula, uma irmã falou assim: o que é amar a Deus? Como que a gente ama a Deus?
E eu disse, essa pergunta é boa, como quem não sabia dar a resposta. E aí, uma resposta apenas veio, e eu disse que amar a Deus é obedecer a Deus, é amar ao próximo, porque a palavra diz que se você não ama o teu próximo, você não ama a Deus. Amar a Deus é questão de obediência. Amar a Deus é questão de crer com a fé que Ele mesmo nos deu. Amar a Deus é amar ao próximo. É cuidar desse monstro que mora dentro da nossa boca. Porque nós amamos o nosso próximo, mas às vezes falamos dele. Que tipo de amor é esse? Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você tem esperado? Qual fim você tem esperado? E aqui a palavra pensamentos muda de significado, mas não de objetivo. A palavra pensamento aqui significa tecer. Deus está fazendo em nós como alguém que faz uma manta, que tece uma colcha. Deus está fazendo em nós o cumprimento do seu propósito. Seus pensamentos agem em nós como um soberano está tecendo em nossa vida, está moldando o nosso caráter dia a dia, está mudando a nossa mente todos os dias. Por isso a palavra diz que nós devemos elevar a nossa mente cativa a Jesus, porque se minha mente é dele, se eu moldo a minha vida nos moldes dele, então eu vou fazer a vontade dele, então eu vou amar ao próximo, então os planos e propósitos de Deus em minha vida serão cumpridos. Todos nós somos sonhadores convictos, e até acordados sonhamos e devemos sonhar. Mas se estivermos em conexão com Deus, Ele mesmo nos dará os sonhos conforme Ele deseja. E uma coisa bem interessante, amados, até hoje em casa, eu e a Mira falando sobre essa coisa de sonhos, e eu falei, Mira, esse negócio de música que cantam sonhos de Deus jamais vão morrer. Tem um monte de música que fala de sonhos, né? Isso é heresia. Que negócio é esse que Deus sonha? Nós precisamos aprender a ler a Bíblia. A Bíblia não fala que Deus sonha. O que a Bíblia está dizendo é que Deus não dorme, que Deus não cochila, que Deus não dormita. Sonho é para quem ainda almeja alcançar alguma coisa. Acaso Deus não alcançou todas as coisas? Acaso Deus não tem um mundo como estrado dos seus pés? Acaso não foi Ele que desenrolou os lençóis do céu? Acaso não é esse Deus que conhece as estrelas pelos nomes? Acaso não é esse Deus que lemos agora, que te conhecia quando os seus ossos ainda nem haviam sido formados? Nosso Deus não é Deus de sonhos. O nosso Deus é Deus de propósitos. É Deus de pensamentos a teu respeito. O nosso Deus é poderoso e pode todas as coisas. O nosso Deus não anseia como quem será que vai acontecer na vida dele. Fica sonhando em que nós cheguemos lá no final. Deus não sonha, porque Deus tem certeza. Deus é absoluto. Deus é poderoso. Deus é escudo. Deus é broquel. Deus é fortaleza. Nosso Deus segura o mundo na mão como uma gota d'água. Que Deus seria esse que sonharia? O nosso Deus tem propósitos, pensamentos a meu e a teu respeito. Sonhos são imagens, são ilusões, são coisas que nossa mente divaga. Eu queria tanto ter um carro zero, eu queria tanto uma casa nova, eu queria um emprego melhor, eu queria sarar.
A nossa mente nos leva a viajar nesses sonhos, a desejar. E às vezes nós até duvidamos que chegaremos lá. O nosso sonho deve ser de contínuo. A expectativa de prosperarmos deve ser de contínuo. Mas o nosso Deus sabe todas as coisas. Romanos 8, 26, 27 fala muito sobre isso. Depois leia na sua casa. Ele vai falar que o Espírito Santo intercede a meu respeito. O Espírito Santo intercede a teu respeito. Lá fala que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis por causa de mim, de você. Mas ele não geme como quem pensa, eu não vou conseguir. Ele geme porque ele se compartilha com a minha dor, ele se junta a mim no meu sofrimento, na minha expectativa, no meu desejo, e por causa do meu sofrimento, ele vem, se ajunta a mim, e ele geme com gemidos inexprimíveis junto ao Pai. Falamos também disso hoje em Romanos, que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, orando por causa de mim. Porque nesse versículo 26, 27, fala que nós sequer sabemos orar. Mas quando nós oramos, e isso é um estímulo para você orar, quando você ora, ainda que você não saiba, ainda que você não tenha certeza do que você quer, ainda que você diga, eu não sei orar, mas quando você se achega a Deus com sua oração simples, ainda que não seja exatamente aquilo que Deus quer para você, mas quando você ora, você impulsiona o Espírito Santo, e ele ora aquilo que o Pai quer saber de melhor para você, aquilo que o Pai deseja para você, então ele ora ao Pai. E o Jesus Cristo que está à direita do Deus, que intercede por nós, leva as nossas orações até o Pai. E quando ele ora ao Pai por nós, nós somos abençoados. O que seria de nós se as nossas orações não fossem ouvidas? O que seria de nós se o Espírito Santo não estivesse intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis? O que seria de nós se o nosso único e verdadeiro intercessor, Jesus Cristo, não estivesse lá do ladinho do Pai intercedendo por nós, pedindo misericórdia para nós mais um dia? O que seria de nós? Se você puder projetar 1 João 5,14, 1 João 5,14, precisamos ler esse versículo. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Como que eu peço as coisas para Deus segundo a vontade dele? Quem conhece a mente de Deus? Como que você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você não sabe. A vontade de Deus é que a gente glorifique o nome dele. Mas qual é a vontade dele para a minha vida como pessoa, como humano, enquanto eu estou vivo nessa terra? Por isso que o Espírito Santo intercede por nós, porque quando eu me movo em oração, o Espírito Santo se move em meu favor, e ele ora à vontade do Pai, porque o Pai me conhece, o Pai sabe o que está no meu coração, e o Espírito Santo sabe a vontade de Deus para comigo, e é essa vontade que o Espírito Santo ora por nós. Amém, queridos? Precisamos manter nossos pés firmes na terra e nossos olhos fixos no céu. Jesus disse que nós devíamos trabalhar. João 9,4 diz, enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Não podemos viver só sonhando, nós temos que fazer também, temos que partir para a obra prática, temos que nos levantar.
Nossa missão enquanto vivos é realizar a obra do Pai, é fazermos tudo com entusiasmo, com diligência, sermos melhor filho, melhor marido, melhor esposa, melhor funcionário, melhor patrão. Afinal, amados, nós somos o povo escolhido de Deus, somos uma geração santa, somos a menina dos olhos de Deus. 2015 ficou para trás, foi um ano de muita dificuldade para muitos, um ano de muita crise. Mas nós não podemos mais viver lembrando 2015. Não podemos mais viver no passado, viver com os nossos pés ainda arraizados em 2015. 2015 passou, tenho sido ele de boas ou de más notícias, não importa mais, já ficou para trás, é passado. O que importa para nós agora é vivermos 2016, vivermos de olho no futuro. Nossos sonhos precisam ser maiores que nossas lembranças. Isso é uma coisa muito importante. Por que nossos sonhos têm que ser maiores que as nossas lembranças? Porque se nós vivermos lembrando do que passou, nós perdemos a esperança no porvir. Quando nós lembramos, ficamos só sonhando com coisas que já passaram, nós perdemos energia. Se nós vamos gastar energia, devemos gastar energia com aquilo que está por vir. Nós não podemos viver preso no passado, porque senão a gente vira vítima. 2015 já foi, amados, esqueçam 2015. Guardem na memória as coisas boas, mas almejem o tempo do porvir. Às vezes nós cristãos, nós temos a mania de viver preso no passado, de ficar lembrando os velhos tempos. Quando eu não era nem da igreja ainda, parece que minha vida era melhor. Quando eu não era da igreja, parece que meu salário era maior. Quando eu não era da igreja, parece que não era tão perseguido. Quando não eram da igreja, parece que a minha vida era mais tranquila. Talvez fosse mesmo, porque naquele tempo você não servia ao Deus verdadeiro. E servir ao Deus verdadeiro significa que você está numa guerra, mas significa que o Senhor dos exércitos é o teu general, e que Ele é a sua vitória. Viver preso no passado, eu vou falar de uma ilustração, eu acho que ela vai explicar isso. Os caçadores ilegais na África tinham um costume de caçar macacos, mas prender macaco não é uma coisa tão fácil, não é um bichinho lerdo que você chega perto e segura ele. E o que eles fazem? Eles pegam um coco, tiram o miolo do coco verde, aliás, abrem um buraco, o suficiente apenas para o macaco enfiar a mão no buraco. Prendem esse coco com uma corda, colocam dentro desse coco balas, docinhos, jujubas, e deixam lá. O macaquinho muito esperto desce de sua árvore, sente o cheiro dos doces, observa os doces, enfia a mão dentro do coco, dá um jeitinho, está apertado, mas eu vou pôr a mão, peguei. E quando ele pega os docinhos, ele fecha a mão. E quando ele fecha a mão, aparece o caçador. E ele está preso por um coco. E por que ele está preso por um coco? Por que ele não foge? Por que ele não deixa aquilo e vai embora? Porque ele está preso pelo seu desejo que está lá dentro. Ele não pensa em abrir a mão. Se ele abrisse a mão saía do coco e ele fugia. Mas como a sua mão está presa nas doces, e ele não quer abrir mão dos doces, então ele sofre e é preso pelos caçadores. O que tem te prendido? O que você precisa deixar para lá? O que tem segurado você no passado? Será que tem alguma coisa que você precisa perdoar?
Será que tem alguma coisa ainda que está prendendo a sua mão nesse coco chamado passado? Será que não é hora de abrir a sua mão e deixar a liberdade vir sobre a sua vida? Não dá mais, irmãos, para vivermos no passado. Não dá mais para nós sermos presos a coisas que já passaram. Não é tempo mais disso. Nós começamos um novo ano, um novo tempo. E nós devemos tomar isso para dentro de nós, viver isso. Esqueça o passado, libere perdão. Esqueça a bola de ferro que está no teu pé, liberte-se dela. Esqueça os traumas, esqueça o teu ofensor, esqueça o passado. Libere o perdão com aquilo que Deus te dá. Perdão nós liberamos com o perdão de Cristo. É com o perdão dele que nós perdoamos, não com o nosso. Às vezes nós estamos como os israelitas, sonhando com as comidas do Egito. Eles estavam lá no deserto, o pai mandava pão do céu todos os dias, o maná caía todos os dias, e mesmo assim o povo de Israel dizia: mas lá no Egito nós tínhamos alhos, tínhamos cebola, tínhamos carne. Livres, libertos da escravidão e sonhando com o passado. A liberdade precisa estar aqui, na nossa mente. Precisamos entender que Cristo nos libertou para que fôssemos e sejamos livres. Talvez você chegou há pouco tempo na igreja, ou talvez você já caminha há algum tempo. Talvez você tenha recebido Jesus e percebido que não é exatamente assim como disseram, que nem tudo é perfeito, que nem tudo são flores. Mas a boa notícia é que a vida cristã, embora seja uma batalha, embora você não possa ficar neutro, embora você seja um guerreiro, a boa notícia é que você, estando no exército do Senhor, você não será uma vítima do inferno. Só aqueles que não querem saber de Jesus serão vítimas. Quando Jesus falou: eu já vou indo lá para a casa do Pai, eu vou preparar lugar, Ele queria dizer que a nossa vitória estava garantida, que o nosso futuro estava garantido, que nós somos parte dos planos de Deus e nenhum dos seus planos podiam ser impedidos. Não viva mais, meu irmão, como quem dirige olhando pelo retrovisor e correndo o risco de se acidentar. Deus nos presenteou com um para-brisa chamado esperança. Ainda que gemendo, esperamos pelo dia da nossa redenção final. A redenção nossa é quando Cristo voltar. Nós ansiamos pela glória do porvir, e a glória do porvir do crente é a volta de Cristo. Anseie por isso, deseje isso, aguarde isso. 2016 para muitos parece se apresentar entre densas trevas. A mídia faz o favor para nós, né? Ela age como um agente de Satanás, colocando todos os dias fumaça negra sobre a nossa esperança. Ela causa pânico, desconforto, desconfiança. A mídia é um agente muitas vezes querendo frustrar os nossos sonhos. Mas se eleve acima dessas densas trevas. Entenda que Deus pode muito mais do que a mídia. Que 2016 será um tempo diferente. A nossa esperança é Cristo, e nós seguimos para Ele, com Ele, por Ele. Quando Paulo escreveu a carta de Filipenses, Paulo estava preso. Mesmo assim, Filipenses é a carta da alegria, e ele disse assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossiga para o alvo, queridos. Paulo disse: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, não desanime, não desista.
Não deixe de sonhar. E talvez alguém já tenha pensado assim, afinal de contas, o que tem a ver o texto que nós lemos com tudo isso que está sendo falado? E se a gente isolar tudo isso que eu falei, não tem nada. Mas se você colocar tudo isso dentro do que eu vou dizer agora, você vai entender. As nossas realizações, os nossos sonhos realizados, não podem, não devem nos levar ao abismo. E aqui eu volto lá para o rei Uzias, que nós lemos em 2 Crônicas 26:16. Ele diz assim, esse versículo 16: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Um ego traiçoeiro. Queridos, não pense você, não pense eu, que o nosso ego não é traiçoeiro, ele é. Nós temos dentro de nós um orgulho, nós temos dentro de nós um desejo de ficar simplesmente angariando para mim. E muitas vezes, quando nós chegamos, nós alcançamos o nosso objetivo, nós corremos o risco que Uzias correu. O versículo diz que ele se achava poderoso. Aliás, o versículo está dizendo que ele se tornou poderoso. E certamente o rei Uzias sonhou em chegar a esse lugar, ter esse poder, ver seus sonhos realizados. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar, só 16 anos, e a palavra diz que ele reinou 52 anos em Judá. Ele esteve em Jerusalém por 52 anos governando, e a palavra diz que ele foi um grande governador, venceu muitas batalhas, construiu cidades, serviu fielmente a Deus, até que, e esse até que, não pode existir na nossa vida. Talvez no dia de amanhã você alcance o objetivo que você sonha, a sua faculdade, o seu emprego, o seu salário, a sua empresa, mas o até que não pode existir na sua vida. Eu servi fielmente a Deus até que, e a Bíblia diz que nós temos que ser fiel no pouco, porque aquele que for fiel no pouco será posto sobre o muito. Mas até que não pode existir na minha vida e nem na sua vida, porque se um dia você chegar a ser poderoso, assim como Uzias chegou a ser poderoso, se um dia o teu sonho for realizado, e você se tornar alguém influente, e o até que chegar na sua vida, então você será fadado à desgraça. A riqueza, o poder, o estudo, o conhecimento, não pode limitar o teu tempo com Deus, não pode fazer com que o seu ego cresça e traia você, que te leve a um orgulho desastroso. Temos que cuidar com isso. Ainda ontem em casa falávamos de uns parentes que foram criados no sítio, gente simples, gente humilde, mas que se determinaram em estudar, e muitos deles estudaram de uma só família, e muitos chegaram a ser doutores, serem mestres, serem tão ricos que têm propriedades e mais propriedades, mas não se lembram de Deus, mas já se separaram de suas esposas, porque o seu muito ter o afastou de tudo. Mais vale morar numa choupana e servir a Deus do que ter um palácio e ir para o inferno. Por isso nós temos que sonhar sim,
mas temos que ter um coração humilde na presença de Deus, ainda que a nossa conta esteja esbanjando dinheiro. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uzias foi soberbo. Uzias deixou que o orgulho pelos seus grandes feitos, e ele se sentiu fortalecido e poderoso, e isso levou à desgraça. O poder pode nos levar ao fracasso ou mesmo à morte. Existe uma passagem bíblica em Gênesis 20, onde fala que Abraão saiu de seu lugar, e Deus determinou que eles fossem a um determinado lugar. E lá chegando, ele não quis permanecer lá em obediência a Deus, e preferiu ir a outro lugar. Quando ele chega nesse outro lugar, por causa do medo por sua esposa ser muito bonita, ele disse a todos: olha, é minha irmã. Medo de dizer que era esposa e o matarem. E ele disse: é minha irmã. E Abimeleque, era o rei de Gerar, disse: ó, que mulher lindona, quero ela para mim. Mas aquela mulher tinha um marido. Mas o rei Abimeleque não sabia. E ele era rei. E ele era poderoso. E ele mandava em todas as coisas. E ele podia escolher quem ele queria para ele. E ele disse: eu quero essa moça no meu palácio, leve-na. Mas à noite Deus aparece em sonho a esse homem e diz: essa mulher tem esposo. E Abimeleque diz: eu não a toquei. E Deus diz a ele: eu sei, foi eu que não deixei, para que a desgraça não viesse sobre a sua família, para que a desgraça não viesse sobre o seu povo. Eu, Deus, te impedi de tocá-la. Abimeleque faz o quê? Manda chamar Abrão e fala assim: toma tua mulher e leva ela embora, e sai da minha terra, porque por muito pouco eu não caí em desgraça, porque o teu Deus falou comigo. Abimeleque poderia muito bem ter dito um não a Deus, ele era rei, mas ele se submeteu à vontade de Deus, ele se fez humilde e obedeceu a Deus, e por isso Deus o poupou, Deus não o matou, e por isso a desgraça não chegou sobre ele. E nós podemos ver aqui, comparando Abimeleque e Uzias, duas decisões. Sempre que se toma uma decisão errada sem consultar a Deus, há desgraça em nossa vida. Abraão não consultou a Deus, e a desgraça quase veio sobre a vida dele. E nós devemos sonhar sonhos. E nós devemos ter desejo de ser melhor. E nós devemos ansiar por prosperidade. Nós devemos ansiar por coisas grandes. Mas nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Nós temos o Espírito Santo 24 horas em nós, amados. É Ele que conhece o nosso coração. É Ele que nos dá direções certas. É Ele que nos impede de cometermos pecados. O Espírito Santo, Ele não vai segurar a sua mão dizendo assim: não, não faz isso. Mas Ele vai vir em seu coração. Ele virá sobre a sua mente te dizendo: isso não é certo. Ele virá te incomodar dizendo: está errado. Mas a decisão é tua. Você tem o Espírito Santo morando em você. Quando nós pensamos em fazer algo errado, Ele nos alerta. E às vezes, quando nós desejamos fazer algo errado, se você é de Cristo, há um aperto no seu coração, há um sentimento estranho, há uma angústia dentro de nós. E sabe o que é que causa essa angústia? É o Espírito Santo gemendo dentro de você, clamando: não faça isso.
Escute, você poderá chegar muito longe em sua vida, ter grandes conquistas, mas se você não souber administrá-las, mantendo uma posição humilde diante de Deus e dos homens, certamente você cairá em desgraça. Sabe, talvez você tenha aplausos dos bajuladores, mas não de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que diante de Deus, todo joelho se dobrará. Então Uzias está dentro do templo com incensário na mão, e ele não era digno de acender incenso a Deus, porque isso era papel dos sacerdotes. Ele era rei, mas não era sacerdote. Mas o seu orgulho, o seu poder, o levou a pensar: se eu sou poderoso, eu posso. E ele não podia. A palavra diz: porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram a Uzias. E lhe disseram: não faça isso, você não pode fazer isso, só os filhos de Arão, sacerdotes consagrados, podem fazer isso. Mas Uzias não foi humilde como foi Abimeleque. Uzias não quis abaixar a sua cabeça. Uzias, quando foi pego com a boca na botija, ele não quis se render à palavra de Azarias e dos seus 80 sacerdotes e dizer assim: ok, eu reconheço que estou errado, eu reconheço que o Senhor nos diz que somente os sacerdotes da linhagem de Arão é que podem queimar incenso, eu reconheço. Ao invés disso, ele bateu de frente, ele não abaixou a sua cabeça. Homem de dura serviço, pessoas que não se submetem ao senhorio de Deus, que leem o Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor, mas que Senhor é esse que ele não se submete? E Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Ele não foi submisso. A sua altivez, o seu orgulho foram a causa da sua derrota. Versículo 19 diz que ele se irritou contra os sacerdotes, e na mesma hora lhe apareceu uma lepra sobre a testa. E a palavra diz que ele saiu apressadamente do santuário e viveu até o fim de sua vida isolado, excluído. Além de não ser mais o rei, além de ser humilhado, além de perder a família, ainda teve que morar sozinho, porque ele era leproso. Quem não aceita a correção, quem não aceita o conselho sábio, certamente sofrerá grandes perdas. Escute, você aceita quando alguém lhe chama a atenção por algo errado? Aceita mesmo? Você vem na igreja, escute isso, amados, isso é importante. Você vem na igreja e a palavra é uma palavra que te confronta. Você vem na igreja e fala assim: caramba, parece que está todo mundo sabendo da minha vida. Quem contou isso para ele? Deus está dizendo algo para você e você fala assim: acho que é comigo. Mas o teu interior, a tua mente, que talvez não se prostra diante de Deus, diz assim: se o fulano estivesse aqui, se o Pedro tivesse vindo no culto hoje, se a Maria tivesse vindo no culto hoje, olha que palavra que eles estão perdendo, que culto abençoado. Você pega o rastelo que você devia puxar para você, põe o teu rastelinho no canto da parede, pega uma pá e joga para o teu vizinho a tua palavra. Queridos, nós temos que parar com essa mania de lançar para o outro. Quando nós estamos na igreja, quando a palavra é forte, quando a palavra é de exortação, quer dizer que Deus está te dizendo: tira o teu rastelo do canto da parede e puxe para ti, porque é contigo que eu estou falando.
Mateus 23:12 diz: qualquer, pois, que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a ti mesmo se humilha, será exaltado. Filipenses 2 fala que Jesus estava lá no céu, mas fala que ele se esvaziou da sua glória. Filipenses diz que ele se esvaziou da sua glória e veio a esse mundo. Veio a esse mundo caminhar com os seus pés na mesma terra que nós. Veio nesse mundo se prostrar diante dos seus discípulos e lavar os pés deles. A palavra está dizendo que o Criador de todas as coisas se humilhou na presença da sua criatura, querendo dizer para nós: faça igual. Humilhe-se na presença de Deus, não se exalte, não queira ser maior do que os outros. Tem uma frase de para-choque de caminhão que diz assim: suba na vida, mas não use as costas do seu irmão. Nós devemos almejar coisas grandes, mas não devemos sequer permitir que essas coisas grandes nos coloquem morro abaixo. Às vezes levamos uma bronca do chefe, do professor, do pai, da mãe, do cônjuge, e o nosso orgulho diz assim: não, cara, reage, não deixa falar assim com você, você está sendo humilhado. Nós vamos a uma reunião, uma festa, um retiro, qualquer lugar, e a gente quer o melhor lugar, a gente quer chegar na frente, a gente vai para o estacionamento, a gente quer colocar o nosso carro no primeiro lugar, para ficar mais perto da igreja, enquanto nós devíamos colocar o nosso carro lá bem longe, para que o primeiro lugar ficasse para o outro é o teu próximo. Jesus, em Lucas, ele fala assim: olha, quando você chegar num lugar que você é convidado, não se assente logo no primeiro, no lugar melhor, se assenta lá no último lugar, porque vai que aquele que te convidou tem alguém mais especial que você e falou: cara, sai daí, esse lugar está reservado para um outro. Mas Jesus diz assim: olha, quando você chegar, se assenta no último lugar, porque aí o convidado vai olhar, aquele que te convidou vai falar assim: olha, meu amigo, sai daí do último lugar, vem sentar mais perto de mim, se coloque em lugar de honra. Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. É isso que a Bíblia está dizendo. Partindo para a conclusão, queridos, a Bíblia tem dezenas de versículos que falam sobre orgulho, e nós devemos ser Abimeleque e não Uzias. Nós devemos abaixar a nossa cabeça perante a potente mão de Deus, que usa pessoas às vezes para nos exortar, que usa pessoas para chamar a nossa atenção, que usa pessoas que às vezes você olha e fala: mas quem é esse cara para me chamar a atenção? E às vezes, e muito raras vezes, não é do próprio, mas é Deus usando. Então nós devemos prestar atenção e nos submeter ao senhorio de Deus. E a Bíblia tem um monte de versículos. Por exemplo, o Salmo 76:12 diz: e quebranta o orgulho dos príncipes. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa sobre todos na balança. Olhar altivo e coração orgulhoso é lâmpada dos perversos, são pecado. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Onde há tudo isso, há tumultos. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Quão suave, quão precioso é uma pessoa rica, poderosa. Eu conheço gente assim, mas que é simples, é humilde, que
que não é escravo do seu dinheiro. Mas aquele que é escravo do dinheiro, serve ao dinheiro. Não pode servir a Deus, não há como ter dois senhores. Ou você serve a Deus, ou ao diabo. Ou você é escravo do dinheiro, ou senhor dele. Hoje cedo eu vi uma reportagem no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e falava do funk ostentação. O cara, o empresário, fabrica uma camiseta de R$47 de custo, vende por R$500. E o repórter perguntou, mas não é muito R$500? Ele falou, mas se eu vender mais barato, eles não vão achar que é ostentação. Então eles pagam R$500 nesse pedaço de tecido, para eles falarem, eu estou usando uma beca de quinhentão, e usar um cordão no pescoço de ouro. Quem somos nós para ostentar alguma coisa? Retire o Deus do sopro de vida que está em nós e nós acabamos. A nossa vida é como uma neblina, uma cerração. Agora existe, daqui a pouco não existe mais. Quem somos nós para nos mantermos numa posição altiva? Quem somos nós para sermos arrogantes? Nós somos filhos de Abba. Nós somos filhos daquele que nós chamamos de paizinho. Nós somos filhos daquele que enviou o próprio filho para morrer em meu lugar, em seu lugar. Desejamos e devemos desejar coisas melhores, ansiar por coisas boas, ter uma casa maravilhosa, ter um carro bom, não é pecado, amados. Mas não permitir que o até que entre na sua vida. A sua bênção não deve ser a sua maldição. Uzias teve tudo, mas o tudo dele o levou à maldição. Abimeleque tinha tudo, mas a sua obediência o levou ao livramento. Então sejamos nós prósperos, felizes, mas servos do Senhor Jesus, humildes. Sonhe, almeje, se coloque na presença de Deus, ore a Deus para que o Espírito Santo ore com você, para que o Senhor Jesus interceda por você, e espere coisas grandes e firmes, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, porque há caminhos que para nós homens, réis mortais, parecem maravilhosos, mas a Bíblia diz que no final são caminhos de morte. Então ore a Deus para que Deus ponha os seus passos nos caminhos que Ele tem sonhado, aliás, pensado para você. Amém, queridos? Glória a Deus por esta palavra, ainda que dura. Use o rastelo, amados, porque o meu rastelo eu usei preparando essa palavra. Porque minha esposa sabe quem eu era, o bicho metido que eu era e orgulhoso. E Deus tratou muito comigo. E ainda está tratando. Porque eu sei que dentro de mim ainda existe muito orgulho para ser tratado. Por isso eu me coloco diante de Deus, clamando misericórdia todo dia. Todo dia. E você deve clamar misericórdia também. Os irmãos que vão servir a ceia podem se preparar. Os irmãos do louvor, se puderem subir aqui. Quando Paulo escreve aos seus irmãos de Corinto, sobre a ceia, Paulo escreve orientando os irmãos. Paulo escreve dizendo a eles a forma correta da ceia. É óbvio que naquele tempo a ceia não era o pãozinho, o suquinho, era comida em abundância. E muitos exageravam, comiam demais, bebiam demais,
brigavam por causa da comida, escandalizavam o reino. E hoje nós organizadamente servimos a ceia e esperamos um pelos outros, como um ato de dizer assim: eu sou igual ao meu irmão. Não há privilégios, não há privilegiados. Na casa do Pai somos todos iguais. Aqueles que estão em Cristo devem ser todos iguais. Não há os que são mais, não há os que são menos na casa de Deus. Somos um só povo, temos um só Senhor e temos uma só casa para ir, chamada céu. Mas a palavra diz assim: porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Às vezes, a religião quer te afastar das coisas de Deus. Às vezes, os textos mal interpretados dizem quem pode e quem não pode. Às vezes, os homens se colocam no lugar de Deus e querem ser juízes, dizendo: esse pode, esse não. Esse pode, esse não. Nós temos um Deus que morreu por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer seja salvo. Você faz parte de um pacote chamado todos. Ninguém pode ser tirado da presença de Deus por juízo humano. Não cabe a nós o direito de julgar quem pode e quem não pode participar da ceia. A ceia do Senhor é do Senhor. Há uma mesa estendida para que todos os filhos do Senhor comam do pão dessa ceia e bebam do suco dessa ceia. A única restrição que a palavra está trazendo para mim e para você é que você deve examinar a sua vida. E examinar a sua vida não quer dizer que você vai lembrar-se daqueles pecados que está dentro de você, e por causa desse pecado que está dentro de você te acusando, você fala: então eu não vou participar da ceia. O examinar a si mesmo está dizendo que você está reconhecendo que tem algo em você que precisa ser tirado, que precisa ser limpo. E esse momento, enquanto os irmãos de louvor estiverem cantando, faça um exame, faça um checklist da sua vida. Coloca diante de Deus alguma coisa que talvez não te agrade. Coloca diante de Deus a sua vida. Confesse a Deus aquilo que não faz bem para você. E saiba que pela fé, e saiba que pela promessa de Deus, porque João 2:1, 1 João 2:1 diz: filhinhos, não pequem. Mas se você pecar, você tem um advogado.
Jesus Cristo. Então confesse a Deus os teus pecados, as tuas mazelas. Confesse-se diante de Deus. E depois você então se levante junto com todos os irmãos e venha participar da mesa, porque a mesa é do Pai, é do Senhor. E não ache que você pode ser excluído dessa ceia, porque o inimigo esteja apontando o dedo para você. Porque a palavra também diz que Deus prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos, e faz o nosso cálice transbordar. Isso Ele está dizendo que você permanecerá na presença dEle, porque Ele o quer, na presença dEle. Deus ama você. Deus te trouxe até aqui. E Deus te convida, vem cear. Vem cear conosco. Vem cear com os filhos. Porque todos são convidados. Ore a Deus agora enquanto os irmãos cantam. Leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Coloque de pé. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Todos podem pegar o seu pão, pegar o seu suco, mas esperem um pelos outros. Nós vamos cear todos juntos. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o
Um dia Deus, propositalmente, quis vir a este mundo. Deus planejou, Deus realizou um sonho, que era nos livrar dos laços do inferno, livrar o nosso corpo, de nós pagarmos o preço naquela cruz. Por isso o Senhor Jesus, ele foi preso àquela cruz. Por isso o seu corpo foi moído naquela cruz. Por isso ele sofreu as dores do chicote. Por isso ele foi cuspido, foi humilhado. O seu corpo foi moído por causa da minha transgressão, por causa da sua. E quando nós participamos da ceia e olhamos para esse pão significa simplesmente o corpo de Cristo, só faz lembrança dele. É um tipo. E quando nós participamos da ceia, nós fazemos isso em memória dele, lembrando desse ato de amor de Jesus Cristo em nossas vidas. Lembrando que ele um dia, ele desejou, ele quis tomar o meu lugar naquela cruz. Ele se debruçou sobre mim e tomou as chicotadas. O lenho que era para as minhas e para as suas costas foi sobre ele. Por isso hoje nós comemos desse pedaço de pão, lembrando que as nossas costas foram livres do peso da condenação, porque o Senhor Jesus estava lá em nosso lugar, sobre nós. Amém, queridos? Participemos todos juntos. Quando nós olhamos para esse suco de uva, ele também é em memória do sangue de Jesus. Havia um preço que devia ser pago, e Jesus pagou cada centavo dele. Colossenses 2,14, fala que o escrito de dívida foi rasgado, foi cancelado naquela cruz. A tinta que escreveu a nossa liberdade era o sangue carmesim do Senhor Jesus. O sangue que nos livrou e nos libertou era o de Jesus. Naquele corpo pregado naquela cruz não restou uma gota de sangue, porque todo o seu sangue foi vertido por causa de mim e de você. Todinho. E quando nós participamos desse momento, que bebemos esse suco de uva, é lembrando do sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você, para que as nossas vestes fossem feitas brancas, para que nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus e Ele falar: fala, filho. Todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode se apresentar diante dele, porque o sangue de Jesus te faz branco, alvo como a neve. Amém, queridos? Então lembre disso quando você beber esse suco de uva. Bebamos todos nós. Bendito Deus. É um privilégio participarmos, a Deus, de um culto.
É um privilégio a liberdade que o Senhor nos deu nesse país. É um privilégio, ó Deus, sonharmos. É um privilégio saber que o Senhor nos tem dado direção. O Senhor nos tem alertado sobre os nossos desejos. É um privilégio, ó Deus, sermos prósperos na Sua presença. É um privilégio participarmos da ceia, sabendo que o Senhor é o Senhor da ceia. É um privilégio lembrarmos, ó Deus, que o Teu Filho, o Senhor Jesus, embora tenha sido traído, mesmo assim nos amou. E nos amou de tal maneira que se entregou por nós. É um privilégio lembrarmos que aquela cruz não o reteve. É um privilégio lembrarmos que a morte não o reteve. E é uma alegria lembrarmos que Ele venceu, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e reina poderosamente, que Ele está ao teu lado, Pai, intercedendo por cada um de nós. Que privilégio sermos chamados filhos de Deus. Que privilégio sermos herdeiros e cordeiros em Cristo Jesus. Que privilégio é sabermos que de modo algum seremos lançados fora da presença dEle. Que alegria, Deus, estarmos nessa noite, nesse domingo, 2016, chegamos até aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. Que a Sua bênção, ó Deus, esteja sobre nós, que a Tua graça nos envolva, que os nossos sonhos, ó Deus, sejam e estejam na Sua presença. Que o Senhor, ó Deus, nos dê a realização conforme a Sua vontade, ó Deus. Que saibamos sonhar as vontades do Senhor. Assim, Deus, pedimos, assim oramos, assim agradecemos. E que sobre a vida, ó Deus, de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Senhor Deus, venha a Tua bênção. Que o Teu grande amor, ó Deus, inunde o coração deles. Que o Teu grande amor os sustente, os envolva. Que faça transbordar, ó Deus, sobre a vida deles. Que a Tua graça que renova todo dia a nossa vida, que a Tua graça, Senhor Deus, que vem todos os dias sobre nós, nos dando o mínimo e o muito, seja sempre presente sobre nós. Que o Teu Espírito Santo que nos consola, que o Teu Espírito Santo que comunica a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo que nos une, que o Teu Espírito Santo que nos revela a pessoa de Cristo, seja um em nós, que saibamos ser um em Cristo, que esse Teu Espírito Santo maravilhoso nos revele todos os dias os Teus desejos para conosco. Assim, Deus, que seja a Tua bênção sobre o Teu povo nessa noite, que tenham eles uma semana abençoada, que tenham eles um ano abençoado, que tenham eles um mês de janeiro abençoado. Que a crise, ainda que exista, não nos vença, porque andamos nos passos de Jesus, estamos em Cristo e nele somos mais que vencedores, porque Ele é o nosso escudo e broquel. Assim, Deus, muito obrigado pelo culto desta noite, por Tua palavra, pelos louvores, por Tua presença. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém.